Você já tem visto diariamente as notícias apocalípticas nos jornais. E escreva o que estamos dizendo. Amanhã, novamente, mais e mais notícias aparecerão. Muito bem alinhadas com o que já está profetizado. Fatos que causam espanto por um lado, mas para os salvos servem como alerta para seguir vigiando e se preparar para a volta de Jesus. Mas não se engane, não é só a volta dele que você deve estar alerta. Alertas do fim. Episódio de hoje: a volta do diabo. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas sabe quem também observa atentamente toda essa enxurrada de acontecimentos? Ele, Lúcifer. Mas precisamente o diabo e todo o exército do inferno, que não podemos ver, mas que não para de agir. Aliás, o diabo tem considerado os fatos mais do que muita gente, porque muito além dos sinais, ele vê o tempo se esgotando cada vez mais, para levar a cada alma possível a mesma sentença que ele já recebeu: a condenação eterna. O diabo odeia a todos, mas há um tipo de pessoa por quem ele tem mais sede: aquelas que ele perdeu. O objetivo dele é voltar para a vida de onde ele saiu e roubar a alma que Deus conquistou. Você tem ouvido as notícias de guerras na Europa e no Oriente Médio, mas tem outras guerras que não saem nos jornais, de que você participa todos os dias. Na sua casa, há uma guerra. Na sua mente, há uma guerra. Um ataque maciço do inferno para tentar voltar para a vida. E ele não precisa de muito. Uma pequena brecha já é o suficiente para um grande estrago. O trabalho de preparar espaço para este retorno é lento, para que você não perceba, mas tem se intensificado nesses últimos dias. Quanto menos tempo resta, mais força ele emprega. Uma ofensiva sem tréguas, que infelizmente em muitos casos tem dado resultado. E vamos provar. O exemplo a seguir trata-se de uma pessoa que um dia esteve livre do mal, mas infelizmente teve sua vida novamente ocupada. Qual o nome que você... Exu das almas preciosas. Repete. Exu das almas preciosas. Por que o seu nome é de almas preciosas? Porque a alma dela é preciosa. Porque a alma dela é preciosa. E eu vim buscar. Você veio buscar. Sim. Almas são preciosas para você. Ela quer voltar, eu não vou deixar. Ela quer voltar e antes dela voltar eu levo ela. Quer dizer que ela quer voltar para a igreja e você quer levá-la antes dela voltar. Sim. Ela se afastou. Se afastou. Quais são os problemas que ela está vivendo hoje que você é o causador? Ela se envolveu com drogas, bebidas. Que droga que você faz ela usar? Cocaína, crack. Cocaína, Maconha, K9, tudo. cocaína, crack, maconha, canó. Tudo. Ela está na lama. Você colocou ela na lama. Coloquei. Esse é o objetivo principal. Veja no que essa vida se transformou por não vigiar. Não é à toa que o Espírito Santo é bem categórico ao nos alertar: não deis lugar ao diabo. Você entendeu?
Não deis lugar ao diabo. Sabe por quê? Porque a partir do momento que ele encontrar lugar, a sua vida vai ficar 7 vezes pior. Isso não é uma ameaça. Isso é um aviso de quem se importa. Note, não é o diabo que toma lugar. É você quem dá. No que você olha, fala, pensa, tudo isso serve como atalho para a sua vida. Vigiar tem que ser o tempo todo. Não há licença nesta guerra. Nessa estratégia de pegar os distraídos, o diabo já voltou para bispos, pastores, obreiros e membros. Gente nova e gente antiga. Ninguém está imune, se não cuidar. A ordem é vigiar em todo o tempo, para que na sua vida o diabo não volte antes de Jesus voltar. Amém? Então, o recado é esse aqui, ó. Não deis lugar ao diabo. Jesus falou assim, Mateus 12, versículo 43. Jesus, hein? Foi Jesus quem falou. Ele diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando o quê? Repouso, quer dizer, morada. E não o quê? Não encontra. Só uma pausa aqui. Jesus disse que quando um espírito imundo ele sai de uma pessoa, então ele anda por lugares áridos, buscando repouso, mas ele diz, e não encontra. Alguém vai dizer assim, pastor, mas esse mundo é tão grande. É ou não é? Esse mundo é tão grande. Como que num mundo tão grande, um espírito que foi expulso, e para um mal ser expulso de alguém, entenda uma coisa, basta que alguém, munido de autoridade que dada por Deus, diga em nome de Jesus, saia. Só isso. Ele tem que sair. Diante da autoridade do Espírito Santo, o diabo ele é obrigado, não é que ele quer, ele é obrigado a obedecer. Compreende isso, sim ou não? Então, se algum dia, alguém, uma autoridade espiritual colocou a mão na tua cabeça, ou ainda que estendeu a mão para você, e deu uma ordem a um mal que supostamente estava agindo na tua vida, e disse em nome de Jesus, sai. Naquele dia aquele mal saiu. O problema é que no momento em que ele saiu, entenda, ele falou, então eu vou entrar em outro. Porque entenda, os demônios são espíritos. Eles precisam de corpos para poderem se manifestar. Compreende sim ou não? O mal para fazer as maldades dele nesse mundo, para estabelecer o reino de trevas dele nesse mundo, entende? Busca pessoas. E por que ele não encontra? O mal que saiu da pessoa não encontra? Porque o mundo já está cheio. Compreende sim ou não? O mundo está cheio. Você pode ter certeza de uma coisa. Se a pessoa ela não é de Deus, ela está sob o domínio do mal. Ela pode ser uma boa pessoa. Ela pode nunca ter roubado alguém. Ela pode nunca ter matado alguém. Se ela não entregou a vida dela para Jesus, então o dono da vida dela é o diabo. Não tem meio termo, pessoal. Não tem, sabe, aquela coluna do empate, sabe? A coluna do meio. Tipo assim, ó, não me entreguei ainda, mas pastor, também eu não sou do diabo, não. Ou é ou não é. Ou ele é de Deus ou ele não é de Deus. Ou ele entregou a sua vida ou então não entregou a sua vida. E se não entregou a sua vida, quem ainda tem domínio sobre ela, a posse dessa vida, é o mal. Então a maioria das pessoas, infelizmente, já tem um mal que comanda a mente dela.
já tem um mal que usa a boca dela, já tem um mal ocupando ela. Compreende, sim ou não? Ele só espera um momento. É como eu disse, às vezes a pessoa não é uma pessoa má. Mas quantas vezes você se surpreendeu com uma tragédia que aconteceu, e aí quando foram perguntar assim, mas você imaginava que fulano poderia fazer uma coisa dessa? E a pessoa fala assim, nunca imaginei. Você já viu isso na televisão já? Quem já viu? Notícia assim, já viu? Que quando vai lá entrevistar lá os familiares, os conhecidos, as pessoas falam assim, eu nunca imaginei que fulano fosse capaz de cometer uma tragédia dessa. Porque era uma pessoa boa, era uma pessoa legal, mas era uma pessoa que não tinha entregue a vida para quem? Para Jesus. O diabo esperou um momento, criou uma ocasião e simplesmente usou o que era dele. Quem entende isso? Então, ele diz assim, ele saiu, então ele vai buscar um lugar para entrar. Só que provavelmente ele não vai o quê? Não vai encontrar. Por exemplo, a gente já viu pessoas no trabalho de libertação que haviam demônios brigando pela cabeça da pessoa. Quer dizer, brigando pelo domínio daquela alma. Os demônios, hein? Eles brigando entre eles. Ela é minha, não é minha. É minha, não é minha. Olha só. Então ele diz, não encontrando, então olha o que ele diz. Demônio falando. Então diz, versículo 44, eu voltarei para a minha... Está amarrado. Você vê, o diabo faz da pessoa a sua casa. Sabe que em se tratando de casa, tem pessoas que ela trabalhou a vida inteira e ela diz assim, eu nunca consegui conquistar a minha casinha, não é? Tudo que eu gostaria, pelo menos ter minha casa. Tipo assim, para eu poder sentar e saber, poxa, isso aqui é meu, não é? Mas você vê, o espírito imundo, quando ele encontra lugar, quando alguém deixa, ele não só entra para visitar, mas ele faz daquela pessoa a sua, olha só como ele fala, a minha casa. Vou voltar para a minha casa. De onde o quê? Saí. E voltando, olha aí a volta do diabo. O demônio que saiu um dia. E voltando, acha, se referindo à casa ou à pessoa, como? Desocupada, varrida e o quê? E adornada. Olha só, o que é essa casa desocupada, varrida e adornada? É justamente essa pessoa que chegou na igreja carregada de demônio. Se tirasse uma foto do dia que você chegou na igreja, você lembra como você estava? Tanto espiritualmente, como também fisicamente. Às vezes, quando a gente começa a ver algumas fotos antigas, a gente fala assim, olha, o tempo fez bem. Sim ou não? Olha, Jesus fez uma obra aqui. Sim ou não? Porque a gente chegou acabado. A gente chegou trazendo não só as marcas do mal dentro de nós, mas também até do lado de fora. Tem gente que depois se libertou, ficou até mais bonito, até mais bonita. Olha, vê algumas fotos suas antigas, dá uma olhadinha lá, você vê só. Mas aí, arrancou o que enfeiava a vida, arrancou o demônio. E você começou a vir na igreja, você começou a buscar, começou a se submeter às orações de libertação, você começou a participar das coisas de Deus, compreende sim ou não? É como se aquela casa que estava toda suja, agora ela fosse sendo limpa. Lembra que Jesus falou? Jesus disse assim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quer dizer, você começou a ouvir o quê? A palavra que você não ouvia lá fora. Você passou a ouvir, então isso foi limpando a sua mente. Coisa que você falava assim, meu Deus, eu não acredito
que eu fazia isso. E isso é pecado, e isso é errado, isso estava me condenando. Quer dizer, a palavra foi fazendo uma limpeza. Só que essa casa que foi limpa, que com a palavra foi sendo varrida, não foi cheia do Espírito Santo. Porque quando a gente fala do Espírito Santo, a gente também fala que ele vem para fazer o quê? Morada. Não é isso? Ou você só pede para que ele te visite às quartas e aos domingos? É só isso? Não. O Espírito Santo, ele vem para fazer morada. Foi o que Jesus falou. Ele disse que ia enviar o Espírito dele, e através do Espírito dele, ele disse, e aí eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Quer dizer, a pessoa que recebeu o Espírito Santo, o Espírito de Jesus está nela, Jesus está com ela todo dia. Até no dia que ela não costuma vir aonde? Na igreja. O Espírito Santo está ali. Está dando para entender, pessoal? Sim ou não? Então, se ele não veio, porque alguém não deu lugar para ele, porque o desejo dele é te encher. O desejo de Jesus é encher todos vocês aqui do Espírito Santo. Até você, que pouco antes de vir aqui, você estava pecando ali, ó. Você estava pecando. Até você. Pastor, mas eu estou no pecado. A vontade de Jesus é te encher do Espírito Santo hoje. Não é amanhã, não. É hoje. Compreende isso, sim ou não? É fazer morada em você hoje. Amanhã pode ser tarde. E ele sabe isso melhor do que a gente. A vontade dele é fazer em você morada. Mas para isso ele precisa que você dê o quê? Lugar. E por incrível que pareça, as pessoas não dão lugar para Jesus entrar. Por incrível que pareça. Pelo contrário, elas acabam dando lugar a quem? Ao diabo. Você pode imaginar isso? Porque ele volta, aí ele dá uma espiada e fala, olha, ela está na igreja aí já tem uns dias, aí já tem uma semana, uns meses, já tem anos. Ele fala assim, deixa eu ver se essa casa já está ocupada. Aí ele vem e usa uma pessoa e fala assim, ó essa pornografia aqui, ó. É claro que não fala desse jeito, né? Mas fala assim, ó que da hora, chega aí. Olha isso aqui. Aí a pessoa olha, aí o diabo que tinha jogado verde para colher maduro fala, essa casa ainda está o quê? Vazia. Porque se ela tivesse o Espírito Santo, no momento que ela orou, ela ia na hora, está amarrado. Compreende? Sim ou não? Porque não há comunhão entre a luz e as trevas, não tem como conviver os dois. Então, a luz que há dentro dela ia repelir aquele pecado. Quando não, o diabo fala assim, deixa eu ver se essa casa está ocupada. E aí ele vai lá e manda uma pessoa. Uma pessoa começa a olhar para ela. Uma pessoa começa a olhar para ele. Aí o jovem, ele fica se achando, né? Ele fala, a garota começou a olhar para ele e fala, tô arrebentando. Tô arrebentando. Aí começa a tomar banho, fica mais cheiroso. Ele fala, não, tô arrebentando, tá nada. É o diabo querendo saber se aquela casa está ocupada ou se está o quê? Vazia. Mas de repente ele vê, aí a pessoa ela vai se distanciando de Deus e vai aceitando a proposta de quem? Do diabo. Aí o diabo entende, tem o Espírito Santo não. Deixa eu voltar para a minha casa. A minha casa. Diga assim, está amarrado. E sabe o que acontece? Olha o que Jesus disse aí. Então vai. Então ele vai. E leva consigo outros 7 espíritos o quê? Piores. Já pensou? Além dele voltar, ainda traz outros 7 amigos dele. Piores. Está amarrado. Piores do que ele. E entrando, o que ele faz?
Uma visitinha rápida, é isso? Não. Habitam ali. É a volta do diabo para a vida da pessoa. Habitam ali. E são os últimos atos desse homem, dessa pessoa, piores do que o quê? Quer dizer, a pessoa se torna pior do que ela era antes. Pior do que era antes. Agora você entende porque aquela pessoa que você conhece, que veio para a igreja junto com você, ou talvez foi ela que te convidou, e num dado momento ela saiu, abandonou a fé. Agora você entende por que ela está pior. Você já foi visitar ela? Foi visitar ele? Aquela pessoa que sentava aí, ó, que não perdia uma reunião dessa, de quarta-feira. Era ela que te chamava. Ela mandava um WhatsApp para você na quarta-feira, depois do meio-dia. Ô fulano, você vai hoje, né? Lembra? Você já foi visitar ela? Porque se você for visitar ela, você vai ver que o estado dela é pior do que quando ela chegou. É impossível, porque é a palavra de Deus que está falando. Foi Jesus quem falou isso. Jesus. É impossível alguém virar as costas para Deus e ficar bem. Não fica. Pastor, mas eu vejo ele passando aí para cima e para baixo, agora está com um carrão. A alma dele está podre. A alma dessa pessoa, ela está buscando a alegria que só Deus pode dar. E sabe por que dói mais nessa alma? Porque tudo que ela pede dá para ela, mas não consegue satisfazer. É a busca incessante pela felicidade que só Jesus pode dar. Ele diz: assim acontecerá também a esta geração que má. Pessoal, Jesus está falando: não deis lugar a quem? Ao diabo. Eu não sei se você prestou atenção no vídeo. Teve um momento que ele fala assim, ó: o diabo não toma o lugar, a pessoa que dá a ele o lugar. É a pessoa que dá. Quando a pessoa cede ao pecado, é como se ela estivesse puxando a cadeira e falando assim: diabo, senta aqui, ó, do meu lado. Compreende, sim ou não? Porque para cada oferta do diabo, Deus nos dá condições de falar não ou não. Sim ou não? O diabo colocou uma pessoa no meu caminho. Só que eu observei e vi que chamei para ir na igreja, falou: tô fora. Negócio de igreja, você tá maluco? Tá compreendendo? Então eu já vi que não é de quem? Não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? Cabe a mim dizer o quê? Não. E ali você não deu lugar na tua vida para quem? Para o diabo. Porque não é uma garota, é o diabo que está ali. Não é um rapaz bacana, trabalhador, é o diabo que está ali para te tirar da presença de Deus. Quantas pessoas que saíram da presença de Deus depois que conheceu alguém? Sim ou não? Não, pastor, mas ele conheceu na igreja. É, o diabo frequenta a igreja. Sabia que o diabo vem na igreja mais do que você? Todo dia. Todo dia o diabo vem na igreja. Todo dia. É ele que estava querendo te distrair. É ele que estava fazendo um carinho assim, ó, na hora da palavra, na hora que você estava sentado. Era ele que estava fazendo aquilo. Sabe aquele soninho gostoso? Que só dá na igreja. Eu, né? À noite não dorme, mas na igreja dorme. Era ele que estava fazendo aquele carinho gostoso assim, ó. Era ele. Não deis lugar a quem? Pelo amor de Deus, pessoal, dá lugar para o Espírito Santo entrar. Amém? Dá lugar a Jesus. Ele quer ter lugar dentro de você. Amém? E é você quem fala: Jesus, a partir de hoje eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor.